viajantes! Sejam bem-vindos de volta ao Extra Teatral, um canal aqui pra gente estudar teatro. Nesse vídeo eu gostaria de trazer este livro aqui, Em Busca de um Teatro Pobre, do Jerzy Grotowski, um dos principais diretores, um dos principais nomes de teatro que a gente escuta, e que a gente não teve, eu digo por mim, assim, não teve um contato direto com esse diretor. Se você é da minha geração, ou se você é até mais novo do que eu, mais nova, você não teve um contato direto, mas é muito provável que alguns estudos dele tenham interferido nas nossas práticas sem que a gente saiba. E se você teve um contato direto com Grotowski, melhor ainda, porque aí a gente tem aqui um espaço para trocar mais essas experiências. Bom, como eu disse para vocês, Grotowski é um dos principais nomes de diretores de teatro que a gente tem, assim, até hoje, né? E ele vem da Polônia e espalha aí pelo mundo e principalmente pela Europa. Aí também tem o teatro experimental, o teatro laboratório, né, dele, que é como se fosse um centro de pesquisa onde ele experimentava formas de fazer teatro. Agora, uma coisa que é interessante pra gente pensar mesmo é o termo teatro pobre, né? O que isso quer dizer? É diferente da realidade brasileira que muitas vezes a gente tem que fazer com nada. E quem nunca também brincou, né, falando, vou fazer o teatro pobre de Grotowski, sem nunca nem ter lido o artigo, nem sabe do que tá falando, quem nunca? Mas não é sobre fazer teatro sem recursos. E é até interessante que tem um comentário na orelha deste livro, da edição da Civilização Brasileira, que é um comentário de Jan Michalski, que também é diretor, crítico de teatro, fundador da Casa de Arte de Laranjeiras, né, no Rio de Janeiro, que ele faz um comentário que é muito preciso, assim, ele fala, na orelha isso, tá, a pobreza do teatro pobre de Grotowski nada tem a ver com a pobreza do teatro brasileiro. A nossa pobreza é uma realidade de força maior imposta pelo nosso subdesenvolvimento. Em certos casos, ela se manifesta com particular eloquência, justamente através de paradoxais exibições de opulência material. A pobreza de Grotowski é uma opção quase metafísica, resultante de uma aristocrática riqueza de tradições contraditórias e da necessidade de fiar, a partir dessa massa de tradições, um ascético e sintético fio condutor que leve a corrente da comunicação cênica das raízes arquetípicas à sensibilidade de nossos dias. E além disso, ele faz um comentário curto aqui, né, nessa orelha, mas que é muito interessante pra gente ler também. E o que é curioso é que o Jan Michalski também tem uma origem polonesa, né? Não sei, é só uma coincidência aí. Tendo dito isso sobre o teatro pobre, agora eu vou fazer já uma leitura aqui pra vocês, tá? Do artigo que se chama O Novo Testamento do Teatro. E só pra deixar bem claro aqui, gente, este livro, ele não é um livro discorrido do início ao fim por Grotowski. Na real, é uma série de artigos, alguns escritos por Grotowski e outros são até entrevistas que foram feitas ou por Eugênio Barba ou por alguma outra pessoa, que tem também aqui um artigo que é feito por outra pessoa, que eu não me lembro exatamente agora, mas é um conjunto de artigos, tá? E o primeiro artigo deste livro se chama Em Busca de um Teatro Pobre. Daí o nome do livro. Daí eu pego aqui uma parte do Novo Testamento do Teatro, que é um dos artigos que a gente tem aqui neste livro, página 32, tá? Vamos por aqui que a gente já vai entender de cara o que é teatro pobre. Pode o teatro existir sem figurinos e cenário? Sim, pode. Pode o teatro existir sem música para acompanhar o enredo? Sim. Pode o teatro existir sem efeitos de luz? Claro. E sem texto? Sim, a história do teatro confirma isso. Na evolução da arte teatral, o texto foi um dos últimos elementos a ser acrescentado. Se colocarmos algumas pessoas sobre um palco com um cenário que elas próprias montaram e as deixarmos improvisar seus papéis, como na comédia dell'arte, a representação poderá ser igualmente boa, mesmo que as palavras não sejam articuladas, mas apenas murmuradas. Mas poderá existir o teatro sem atores? Não conheço nenhum exemplo disso. Pode-se mencionar o teatro de fantoches, mesmo aqui, no entanto, o ator pode ser encontrado por trás das cenas, embora de outra forma. Pode o teatro existir sem uma plateia? Pelo menos um espectador é necessário para que se faça uma representação. Assim, ficamos com o ator e o espectador. Podemos então definir o teatro como o que ocorre entre o espectador e o ator. Todas as outras coisas são suplementares, talvez necessárias, mas ainda assim suplementares. Então aqui já se resume basicamente o que ele quer provocar de reflexão. O que Grotowski está fazendo aqui é questionar aquilo que é essencial ao teatro. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui na página 17,
que ele fala sobre o teatro pobre, justamente no artigo de início, né, que nomeia o livro Em Busca de um Teatro Pobre. E aí ele fala o seguinte: pela eliminação gradual de tudo que se mostrou supérfluo, percebemos que o teatro pode existir sem maquiagem, sem figurino especial e sem cenografia, sem um espaço isolado para representação, um palco, sem efeitos sonoros, luminosos e etc. Só não pode existir sem o relacionamento ator-espectador, de comunhão perceptiva, direta, viva. Trata-se, sem dúvida, de uma verdade teórica antiga, mas quando rigorosamente testada na prática, destrói a maioria das nossas ideias vulgares sobre teatro. Desafia a noção de teatro como síntese de diversas disciplinas criativas, literatura, escultura, pintura, arquitetura, iluminação, representação, sob o comando de um diretor. Esse teatro sintético é o teatro contemporâneo, que chamamos de teatro rico, rico em defeitos. O teatro rico baseia-se em uma cleptomania artística, tomando de outras disciplinas, construindo espetáculos híbridos conglomerados sem espinha dorsal ou integridade, embora apresentados como trabalho artístico orgânico. Então, o que contrapõe a esse teatro rico, né, que ele diz que é rico em defeitos, que coloca uma crítica aqui, né, sobre esse uso excessivo de elementos de outras áreas artísticas. Ele coloca o teatro pobre, que é esse teatro que não se baseia nesses elementos, mas que se preocupa com o que é essencial, que é essa relação entre ator e espectador. E aqui, gente, o que é legal é que Grotowski não nega a utilização de outros elementos. Ele só não usa esses elementos de muleta. E aí eu vou retomar com vocês na página 32, que ele continua aquele argumento que a gente estava lendo antes. Não foi por mera coincidência que o nosso teatro laboratório se desenvolveu a partir de um teatro rico em recursos, nos quais as artes plásticas, a iluminação e a música eram constantemente usadas, para o teatro ascético em que nos tornamos nos últimos anos. Um teatro ascético no qual os atores e os espectadores são tudo o que existe. Todos os outros elementos visuais são construídos por meio do corpo do ator e os efeitos musicais e acústicos por meio da sua voz. Isso não significa que não empreguemos a literatura, mas sim que não a consideramos a parte criativa do teatro, mesmo que os grandes trabalhos literários possam, sem dúvida, ter um efeito estimulante na sua gênese. Já que o nosso teatro consiste somente de atores e espectadores, fazemos exigências especiais a ambas as partes. Então é isso, quando o Grotowski fala de teatro pobre, ele não está falando de um teatro que não tem nada, que não tem cenário, que não tem luz, que não tem figurino, que não tem maquiagem, não é sobre isso. Mas é sobre se preocupar na criação do espetáculo, né, nessa relação ator-espectador, que é o foco, que é a essência, que se você tirar, não existe teatro. E justamente por isso, tem um trecho aqui, né, que muitas vezes quando a gente vai conversar ou estudar sobre o teatro pobre, a gente para por aí. Mas tem uma reflexão que eu acho muito legal que ele traz aqui nesse livro e que pode até estimular, assim, o fazer teatral de uma outra forma, que é a relação entre os atores e os espectadores de uma forma diferenciada, e isso se dá também pelo posicionamento que ele escolhe no espaço. Não à toa que ele escreve ainda no artigo Em Busca de um Teatro Pobre, na página 19, tá? O objetivo essencial é encontrar o relacionamento adequado entre ator e espectador para cada tipo de representação e incorporar a decisão em disposições físicas. É aí que eu acho que tem uma das partes mais interessantes desse livro. Como encontrar um relacionamento adequado para definida provocação cênica. E ele dá exemplos, né? Porque quando a gente fala assim no abstrato não dá para ter muita noção, mas ele dá exemplos aqui também com alguns desenhos. Ó, por exemplo, aqui nessa página, ele coloca esses desenhos aqui pra gente, e em preto aqui, né, os bonequinhos pintados de preto são os atores, e em branco são os espectadores. Esse daqui seria a encenação do Dr. Fausto e esse daqui do Um Príncipe Constante, que também são apresentadas essas montagens, né, pelo menos a ideia delas, em outros artigos desse livro. Então a gente consegue, pelo menos, para quem, como eu, repito, não teve essa experiência direta com Grotowski, conseguir ter uma noção do que é que ele está dizendo. E aqui, ó,
o Dr. Fausto e o Príncipe Constante têm disposições diferentes no espaço. Então, os espectadores não estão numa posição passiva, só, né, de longe observando uma coisa acontecendo, mas eles estão dentro do cenário, né? Então, percebe que teatro pobre não quer dizer ausência de elementos, porque aqui a gente tem vários elementos. Mas olha essa relação, os espectadores estão inseridos na cena, enquanto os atores estão transitando. Aqui seria uma grande mesa, né, e os espectadores estão sentados, os atores também podem mudar, né, eles podem ir para perto do espectador, tem uma relação diferente. E já aqui embaixo, nessa outra representação, os espectadores estão sentados, né, num banco assim alto, e o palco ele é elevado. Então o ator, ele fica numa posição um pouco mais alta, e é como se os espectadores estivessem vendo algo assim, como ele provoca, né, algo proibido, assim, algo de um ângulo diferente. Então ele cria uma provocação diferente de como que o espectador se relaciona com o ator. E isso também está na forma de olhar, né, na disposição do espaço, muito mais do que só que é um elemento que é legal, mas que também já foi muito utilizado, aquela coisa do ator estar na plateia e sair, conversar com os espectadores, mas aqui parece que vai até além disso, né? E eu acho que isso pode ser muito enriquecedor pra gente que faz teatro, pra você que gosta, porque a gente vai pensando em novas possibilidades. E é muito interessante também o porquê que Grotowski traz essa reflexão, que também tem a ver com esse advento das tecnologias, da televisão, e o que torna o teatro tão importante, será que o teatro vai morrer, e esse tipo de questionamento. E olha só o que ele diz aqui nesse artigo que se chama O Novo Testamento do Teatro. Na verdade, esse artigo aqui é uma entrevista, tá? E aí ele coloca o seguinte: se todos os teatros fossem fechados um dia, uma grande porcentagem do povo não tomaria conhecimento disso durante algumas semanas, mas se os cinemas e a televisão fossem eliminados, toda a população no mesmo dia entraria em grande alvoroço. Muita gente de teatro está consciente desse problema, mas tenta resolvê-lo de forma errada. Já que o cinema domina o teatro do ponto de vista técnico, por que não fazer o teatro mais técnico? Inventam novos palcos, mudam os cenários com enorme velocidade, complicam a iluminação e os cenários, etc. Mas nunca conseguem atingir a capacidade técnica de um filme ou da televisão. O teatro deve reconhecer suas próprias limitações. Se não pode ser mais rico que o cinema, então assuma a sua pobreza. Se não pode ser superabundante como a televisão, assuma o seu ascetismo. Se não pode ser uma atração técnica, renuncie a qualquer pretensão técnica. Dessa forma, chegamos ao ator santo e ao teatro pobre. Existe apenas um elemento que o cinema e a televisão não podem tirar do teatro: a proximidade do organismo vivo. Essa proximidade que a gente percebeu aqui, né, com aquelas imagens também que tem aqui, e tem outras também, tá? Que mostram que pode existir um tipo de relacionamento diferente, mais interessante. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele tocou num termo aqui que é bem interessante também, que é o ator santo, né? E aí você fala, meu Deus, o que é isso? Ator santo e teatro pobre. Mas o que parece que Grotowski provoca é uma redução do teatro àquilo que é mais essencial. Então, ator, espectador, e o ator em si também, ele fala ator santo, que é como se o ator se doasse em sacrifício para a plateia, para os espectadores, removendo todos aqueles bloqueios, todas as resistências, né, e tendo uma representação mais essencial, por assim dizer, num ato total, que também ele diz muito sobre, ele reutiliza muito esse termo no decorrer desses artigos que estão aqui nesse livro, que é o ato total, né, esse ato do ator de se desnudar, de se doar. Vou pegar um trecho aqui para vocês sobre isso. Ele responde isso aqui no artigo A Técnica do Ator, tá? Que perguntam: o que quer você dizer por ato total do ator? E ele responde: é algo muito mais difícil de definir, embora seja bastante tangível do ponto de vista do trabalho. É o ato de desnudar-se, de rasgar a máscara diária, da exteriorização do eu. É um ato de revelação, sério e solene. O ator deve estar preparado para ser absolutamente sincero. É como um degrau para o ápice do organismo do ator, no qual a consciência e o instinto estejam unidos. É bem legal esse contraste que ele faz entre ator santo e o ator cortesão. Porque o ator santo seria aquele ator que se desnuda, que é sincero em cena, e o ator cortesão é aquele que faz, sabe, de tudo para agradar o público, para ser visto, tem aquela coisa da vaidade, né?
é bem interessante esse contraponto que ele faz. Ator santo, aquele que se sacrifica, né, que é sincero em cena, e o ator cortesão, como se fosse aquele ator que tá ali tentando seduzir a plateia, mostrar o quão bom ele é. Mas pegando, assim, os termos principais, é basicamente isso que a gente pode tirar, assim, de conceito, de partes principais desse livro, mas também tem outras partes muito interessantes, que, né, não vou comentar aqui para não ficar muito extenso, mas o começo, os 2 primeiros artigos, Em Busca de um Teatro Pobre e o Novo Testamento do Teatro, já conseguem, são curtos e já conseguem aí sintetizar mais ou menos esse pensamento do que é esse teatro pobre. Os outros artigos, eles vão falar sobre as montagens, como eu tinha dito para vocês, sobre Acrópolis, que é uma montagem, Dr. Fausto, que é outra montagem, O Príncipe Constante, também uma outra montagem do Grotowski. Ele tem um artigo aqui que se chama Ele Não Era Inteiramente Ele, que aqui ele já fala sobre Artaud, então às vezes parece um pouco deslocado do contexto do livro, mas não é, bem interessante também de ser lido. E tem outros capítulos aqui que já vão dizer mais sobre o método, até porque assim, eu coloco método porque ele não queria cristalizar um método, né, e falar, olha, pega isso daqui, faça isso daqui, olhem esses exercícios e façam como eu. Na verdade, é só um registro mesmo, né? E aí tem esses capítulos, investigação metódica, o treinamento do ator, outro capítulo também que fala sobre treinamento do ator, a técnica do ator, o encontro americano, lá. Então são outros artigos que vão falar sobre já a parte prática, né, assim, alguns exercícios também são descritos, é bem interessante, que eu acho particularmente que serve muito bem como inspiração pra gente, não no sentido de, por exemplo, pegar esses exercícios que tem nos livros, copiar e fazê-los, até porque a gente não teve um contato direto com o Grotowski, não, né, e é muito diferente quando a gente pega um exercício de um livro e faz de quando a gente tem uma experiência direta e realiza. É bem distinto, mas de qualquer forma eu acho que este livro aqui é uma leitura muito interessante, traz muitas reflexões válidas aí pra gente que faz teatro, pra você que gosta, e que não deixa de ser uma referência básica, né, pra gente que faz teatro. Eu digo isso até dando um tiro no pé, porque eu demorei pra fazer a leitura desse livro. Eu li este ano, embora a gente sempre escute, né, Grotowski, Grotowski, Grotowski. Então, se você é uma dessas pessoas que escuta Grotowski, 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 que fica falando teatro pobre, não tem dinheiro, vou fazer um teatro pobre, leia os 2 primeiros artigos, vá atrás desse livro, num sebo, na biblioteca. E leia porque é bem curtinho e eu tenho certeza que é uma leitura que vai acrescentar muito. Pra quem faz teatro, é uma leitura que vale muito a pena e que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês e espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para colocar comentários se tiverem, ou se você é uma pessoa que teve até experiências assim, né, que combinem, ou que foram diretas. Coloque aqui pra gente esses contatos de primeiro, de segundo, de terceiro grau que vocês tiveram. Muito obrigada por terem assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.